bem-vindo à Casa do Pai. Vamos dar início às nossas palestras de hoje, então. Agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui, dos nossos irmãos que estão aqui fora da matéria, que estão procurando explicações pelas suas situações, suas tribulações. E lembrando que todos nossos momentos de sofrimento são tudo temporário e que o tempo de cada um é diferente uns dos outros e que cada um dos nossos irmãos, tanto aqui na matéria como fora dela, terá o seu tempo de solução dos seus problemas e que nós não devemos nunca desesperar em situação nenhuma, mas sempre fazer o que temos que fazer e aguardar as providências do mais alto que sempre estará sempre aqui ao nosso lado, seja os nossos guias mais próximos, seja mesmo a mão do Pai, que no momento certo desce sobre nossas vidas quando nós estamos no caminho. Portanto, cada um tenha paciência, aguarde o momento que cada um será atendido, que cada um receberá no seu tempo devido. Vamos dar sequência nesses assuntos básicos nossos, que é preciso que nós conheçamos profundamente os mundos em que nós vivemos aqui, que aqui está espelhado aqui, os 3 mundos que nós vivemos e pertencemos, que é o mundo espiritual, o mundo energético e o mundo físico. Para que nós entendamos isso aqui direitinho, que está representado nesse desenho aqui também, o mundo espiritual, o mundo energético, que nos liga ao mundo aqui da matéria, e aqui estamos nós, tentando entender todos os 3 mundos. E para nós possamos entender o mundo espiritual e esse mundo da matéria densa, temos que entender o que é esse mundo da energia. Então, eu dei a isso o processo da criação, ou estágios ou níveis da criação. Então, primeiro você tem a energia parada, estática, que nós chamamos de espaço vazio, né? E tudo que aconteceu depois, e que vai até chegar até nós, depende do quê? Do movimento da energia dentro desse espaço. E o processo de criação primeiro, gente, chama-se pensamentos viajando no vazio. Tudo que existe aqui em termos de planetas, terra, nós, as coisas, tudo vem de uma ideia viajando num espaço vazio e que essa ideia vai trabalhando a energia e vira o que nós queremos, seja matéria, seja a realização de um sonho, tudo depende de um pensamento viajando nesse vazio da existência. Então, o primeiro nível seria essa energia parada, para em seguida vir o movimento, que é a energia com frequência e vibração, porque quando você coloca frequência e vibração aqui, você chega em qualquer estágio do mundo físico, em qualquer matéria, mas você precisa da frequência e da vibração do mundo energético, porque isso aqui tudo, gente, é energia, matéria condensada. O corpo nosso é uma energia trazida para um momento mais de baixa frequência, que ela condensa e é visível, e você vê e você toca. Então, isso aqui já foi provado pela ciência, que você pegar uma matéria, tipo uma roda de um carro, e for girando em alta velocidade, ela vai voltando a esse estágio aqui. Ela vai saindo do mundo físico, passando pelo energético e desaparecendo aqui nesse outro mundo. Uma roda material. Então é possível fazer o caminho inverso. Isso para nós aqui chama encarnação. Você vem desse mundo aqui, vai condensando e chega ao ponto de ter uma matéria condensada. Como o espírito não condensa, não participa dessa condensação, ele entra dentro da matéria e fica para nós fazer nosso trabalho. Mas essa aqui veio desse processo de encolhimento, diminuir a frequência, diminuir a vibração até que fica visível, apareceu, matéria densa. Então esse é o segundo estágio, quando a energia tem frequência, tem vibração. O terceiro estágio, para que as coisas vivas aconteçam, tem que aparecer outra coisa além da energia, que seria o princípio vital ou energia vital. É isso que dá vida a tudo, desde uma minhoca
até um elefante, até um planeta que tem vida, tudo isso precisa desse princípio vital. Há tempos atrás nós passamos um outro conhecimento aqui, que quando a Terra morreu, a Terra que é um planeta, os planetas são vivos, né? Tem um princípio vital nele. Mas a Terra foi retirada todo esse princípio vital e ela morreu. Ficou na escuridão, sem vida nenhuma. Isso foi em torno de 18 mil anos atrás, que nós já demos aqui. Quando chegou em 12 mil anos atrás, ela começou a ser reativada de novo, trazido o princípio vital para cá para o planeta. Isso está contado na Bíblia, naquele início da Gênesis. Gênesis significa criação, né? Isso fala criação da Terra, mas na verdade foi reativação do planeta. Ele estava morto realmente. Porque tem uma parte que fala assim, e o Senhor navegando sobre as águas escuras, né, no abismo. Ué, então tinha água? Tinha. Mas não tinha vida. Então foi reativada de novo toda a energia da Terra naquele período mais ou menos que a Bíblia conta, porque ela já existia há milhões de anos, tinha vida aqui, tinha civilizações, mas foi extinto tudo. Foi extinto. E aí quando a Terra foi reativada, teve que replantar a Terra toda, porque o princípio vital, quando ele está aqui na Terra, se você jogar uma semente, ela nasce. Mas se não tiver o princípio vital, mesmo a semente tendo, ela não vai para frente. A Terra, o planeta estava esterilizado. E esse princípio vital, que é o terceiro estágio da criação, que nós demos o nome aqui, é o que faz com que tudo tenha vida. Que até hoje a ciência não explica o que é a vida. Por exemplo, um corpo nosso, ou de um animal, por exemplo. O corpo de um animal, por exemplo, de um boi, ele está aqui sem vida no chão. Ele tem energia, frequência e vibração. Mas o princípio vital saiu dali. Tá certo? Então o nosso corpo, quando nós não tivermos aqui, tiver só o corpo aqui estendido sem vida, ele não tem o princípio vital, mas tem frequência, tem energia com a frequência e vibração. Este poste aqui de madeira, ele teve o princípio vital quando era árvore e cresceu. Agora ele não tem mais, porque foi extinto o princípio vital, mas ele tem frequência e vibração, tem energia com frequência e vibração. Tanto é que botar fogo nele, você gera energia com mais o fogo nele. Ele é capaz de gerar energia. O carvão dele, por exemplo, gera energia, move carro, move máquinas, aquece, dá energia térmica, tudo. Então ele tem energia, frequência e vibração, mas não tem vida. Olha bem, não tem vida. E isso é fundamental entender. O que é morto não tem vida, mas tem energia. Vocês já pensaram a carne que vocês compram no mercado? Tem princípio vital ali? Tem ou não tem? Não. Não tem, mas tem vitaminas, tem proteínas que alimentam o nosso corpo, tem tudo. Só não tem a vida que alimenta a vida. Para você ter um princípio vital, você tinha que acabar de matar o boi e demorar máximo 7 horas e comer a carne dele. Você tem que pegar uma fruta e ter no máximo 7 horas e você comer essa fruta, porque senão o princípio vital da fruta vai saindo. Somente as sementes mantêm o princípio vital. Elas são próprias para manter o princípio vital, para que haja multiplicação sempre e as coisas durem para sempre aqui, mesmo sendo matéria, através dos filhos, dos filhos, dos filhos. Tá certo? A fruta no pé não tem o princípio vital? Assim, se a fruta está no pé, ela tem o princípio vital? Tem o princípio vital. Quando você tira, isso tira da raiz, né? É como se fosse assim, uma árvore é a raiz da planta, da fruta. Quando você tira da raiz de onde ela veio, você tem um tempo para comer ela, porque o princípio vital vai exalando. Então uma maçã, que normalmente fica 6 meses no freezer, que você compra agora, né? Fica 6 meses lá, para depois pôr no mercado. A maçã é assim, ela não colhe e já põe no mercado. Elas ficam lá um tempão, depois 6 meses depois é que se coloca para venda. Essa maçã, ela tem todos os nutrientes, mas não tem o princípio vital mais. Tá entendendo? Mas se você pegar uma abóbora
Pegar a semente de uma abóbora, a semente de uma laranja, o princípio vital não exala, ele está ali. Ele permanece, porque senão poderia ter um perigo de extinguir todas as plantas daqui, se não manter seu princípio vital em algum lugar. Então essa maçã de 6 meses, o princípio Isso. vital ainda está. Por exemplo, o espermatozoide do homem, o óvulo, por exemplo, da mulher, se você tirar e manter isso vivo, congelar qualquer coisa, o corpo pode ser enterrado e acabar, mas o princípio vital fica ali. Você pode gerar uma criança de novo, você mantém o princípio vital preso. Está entendendo? Então, o processo nosso com o princípio vital é esse. Por isso que, se você quer alimentos saudáveis, tenha sua hortaliça, colha a alface lá e coma imediatamente. Você está comendo vida. É outra coisa. Você comer alimento que te nutre seu corpo é uma coisa. Você comer o alimento vivo, que além da nutrição, vitaminas e proteína e tal, você ainda acresce o princípio vital no teu corpo, é outra alimentação. Você tem outro nível de alimentação, porque está comendo coisa viva. Está entendendo a diferença? Aquela pessoa que tem um pomar, está andando no pomar, chupa uma laranja, pega nisso. É vida, está chupando vida naquele momento. Tá certo? Uma água, por exemplo, que você, ou da torneira, ou uma água mineral que você compra, você pega o copo, põe no sereno e toma no outro dia, você está tomando vida, vida. Está entendendo? Porque ela se torna viva, porque ela é vivificada por todos os elementos que estão no ar que entra nela. Inclusive, né, o plâncton, né, que você vê às vezes, o prana, você vê ele assim, em certas horas da manhã, quando o sol vai nascendo, você vê, ou quando o sol vai entrando também, você vê, você olha assim, há uma coisa que brilha no ar, moléculas, né, é o prana, que você pode, de manhãzinha, e principalmente à tarde, e isso a água pega, e como ela é um condensador, ela segura e você toma água viva. Como a água nem se compara com essa água nossa. Você toma água do rio que está correndo, uma mina d'água, por exemplo, é água viva. Por isso que tem essa... É muito saudável para o nosso corpo você tomar água viva, porque além desses elementos que tem, né, tem energia, tem tudo, mas ainda tem a energia viva, que é o princípio vital. Esse prana é o que mesmo? Esse prana é uma energia viva que fica no ar suspenso, as moléculas dele, né? E você tem a capacidade de, às vezes, ver em certos momentos, de manhãzinha. Então, você vê ele brilhar, às vezes, você fica olhando, você vê alguma coisa está brilhando no ar, assim, como se fosse, você olha, ele é o intermediário entre a matéria densa, né, e a energia. Como se fosse uma névoa, né? Isso. Mas você tem que ter muita paciência para ver, né? Eu lembro que eu via muito isso na fazenda, né? De manhãzinha ou à tardinha, né? Você vê ele flutuando assim, né? As moléculas. Então, esta parte é vivo, né? Muito bem, então o quarto estágio seria esta matéria sem vida, que é constituída pela energia com frequência e vibração, à medida que abaixa a frequência, abaixa a vibração, ela condensa e vira matéria. Aí quando você acrescenta o princípio vital, você tem o quarto estágio, que é o nosso corpo com vida. Tá certo? É o nosso corpo aqui com vida, porque ele pode estar aqui sem vida, né? Ele pode estar aqui deitado, né? Vai ser enterrado. Ele está aqui com energia, frequência e vibração. Mas ele não tem vida. Quando o nosso corpo tem vida, aí vem o quinto estágio. Qual seria? A criação do espírito, mais juntar com esse composto de matéria viva. Aí é que dá a encarnação, né? Nós entramos nessa matéria viva, que é um quinto composto, que é um composto que não morre com ela, mas precisa dela viva. O nosso espírito não fica, por exemplo, numa matéria que não for viva. É horrível, né? A gente não consegue se agregar. Nós temos que ligar em pontos vivos também na matéria viva. Por isso que o espírito, quando a matéria morre, ele sai.
Ou ele sai ou ele fica preso ali num tumulto tremendo tentando sair, né? Quando faz as ligações dos cordões. É, porque a energia também ela nos prende em certos pontos do corpo, né? Às vezes ao cérebro, às vezes ao coração, né? Às vezes a outra parte. Então são várias ligações dos órgãos com a gente, com o órgão espiritual. Porque tudo é duplo, né? O que tem na matéria tem em nós, espírito. Então o rim vai ligar com o quê? Com o rim espiritual, tá entendendo? O fígado com o fígado espiritual. Porque o modelo é espiritual, que se acopla no modelo físico. Então, quando esse modelo aqui morre, não é capaz de manter nós, o espírito, grudado na matéria, então o que acontece? Ou nós saímos, ou muitas vezes ficamos presos por uma área, por exemplo, pode ser o cérebro, por exemplo, que tem muita energia e o espírito não consegue cortar ligações, ele fica preso, chega o ponto de você dar socorro, às vezes achar o espírito em cima d'água, já a matéria se decompõe e o espírito preso às vezes por uma área. Você tem que chegar lá, romper aquela área e tirar o espírito, porque ele deve viver um horror, né? Porque para ele é um horror, né? O corpo já está se decompondo e ele precisando sair, não sai dali. Ele fica preso por energia. Tá certo? O corpo não está vivo mais, mas a energia permanece. Mesmo ele em decomposição, É. ele ainda tem uma energia. Tem, porque a energia, ela, naquele momento, não é o bastante o corpo se morrer e decompor. Ele está ligado a estruturas ali que enquanto aquilo não acabar o último ossinho, ele não consegue sair dali. E ele é um tormento aquilo para o espírito, né? E você tem que ir lá, eu já participei de alguns lances desses, de tirar o espírito, né? Porque só nós que estamos na matéria podemos fazer isso. Os espíritos não têm condição de ir lá mexer naquela coisa material, que é muito material, né? O espírito ligado à matéria. Tem que ser alguém da matéria que tem essa energia densa ainda. Você chega lá, romper os cordões, tirar o espírito, pegar ele. Geralmente ele fica num estágio assim meio de desmaio, né? Naquele sofrimento terrível, tirar, como um senhor que eu fui tirar uma vez dentro do rio, me chamaram, eu tive que entrar lá dentro, o corpo dele estava inchado, né, diluindo na água, e ele preso por uma região aqui assim, né? Aí eu tive que ir lá pegar ele, romper isso, e ele, naquele estágio que ele estava, ele não ia conseguir nem sair dentro d'água, né? Ele ia, de certo, corredeira abaixo, até um dia ele conseguia acordar. Aí eu peguei ele, saí com ele, entreguei para os espíritos socorristas, né? E levaram ele. A única maneira dele poder se soltar da matéria. Então acontece... Esses pontos de ligação, Zé, eles se dão lugares onde o trauma aconteceu, onde traumas foram vividos? Por algum motivo, né? Por exemplo, uma pessoa muito racional, por exemplo, essa energia fica muito forte e ele não consegue desligar, né? Permitir. Ele consegue ativando aquilo pela força dele da mente, né? Não, morte não dá, não aceita a morte, não. E fica aquela coisa grudada, né? Outra pessoa que pode ter um ódio muito forte, isso multiplica a energia do coração e naquele momento ele tudo desliga, mas o coração não. Ele carrega uma força muito grande, porque o ódio é uma força, a raiva é uma força muito grande. Não é porque a energia de densidade baixa que ela é fraca. Uma coisa é energia forte, outra coisa é energia de frequência alta e baixa. Porque além da energia ter essa coisa de frequência alta e baixa, ainda tem a intensidade dela. Está entendendo? Que é outra coisa. A energia forte pode ser negativa, mas é muito forte, né? E aí ele não consegue romper isso, ele sozinho, né? Ele não permite, fica aquela coisa, né? Só mentalizando o ódio que ele tem, por que tiraram o meu corpo desse jeito, porque não aceito. E aquilo cria quase uma energia tão densa que o pessoal de fora precisa de alguém da matéria, que tem energia mais densa também, para conseguir romper aquilo. Os próprios espíritos que são socorristas não conseguem fazer aquilo. Eles precisam pegar alguém da matéria para ir lá ajudar a dar o socorro, né? Então, esse quarto estágio é quando liga essa frequência e vibração, uma matéria dessa, por exemplo, aí liga o princípio vital nela, fica viva, aí vem o quinto estágio, que é
o espírito, que é uma criação permanente, e vem, aí no sexto estágio pega o quê? O espírito criado com a matéria viva faz a encarnação. E aí estamos nós no corpo, tá certo? Então, essa união do espírito permanente com a matéria viva é o que nós chamamos de a encarnação do espírito, né? E só nós fazemos isso, os animais não fazem isso. Os animais, eles só vêm na matéria viva aqui. Esse princípio vital, quando ele extingue, também extingue tudo, né? Só que esse princípio vital, ele tem 4 características dele própria, né? Investigando isso lá fora, você vê que esse princípio, que chama-se o sopro de Deus, né? A palavra mais certa, a frase mais certa, é como se fosse assim, o que faz tudo ter vida, tá certo? Por exemplo, as pessoas não sabem que as pedras das montanhas, tudo é vivo, ela pulsa, ela tem uma pulsação da energia, ela é viva, e ela, se você chegar assim, fazendo muito barulho, ela se recolhe a energia para dentro delas, elas se assustam. As árvores, da mesma forma, sendo numa floresta, você tem que entrar com muito cuidado se você quiser que a energia delas se participa. Você não pode entrar fazendo barulho, gritando, você tem que entrar sempre calmo, tranquilo. Entra na floresta, todas as árvores, você participa da energia dela. Mas se você fizer um barulho muito grande, por exemplo, der um grito, elas recolhem a energia todinha. Fica difícil de você participar da energia delas. Então tem uma forma de trabalhar, usar a energia das rochas, dos minerais, é uma forma, digamos assim, secreta, que você não pode... Primeiro, num lugar que soltou bomba, e as pedras morreram, elas morrem. Quando você solta a energia, vai embora, elas ficam mortas, né? O princípio vital delas vai embora e elas ficam mortas. Se soltar uma bomba, por exemplo, junto. Mas se for um lugar de mata, tiver uma montanha que o homem ainda não mexeu lá, com máquinas e bombas e tal, e você souber, você pode captar essa energia da rocha e aumentar demais a sua energia que você precisa, para você conseguir ter mais consciência, ter um raciocínio melhor, ter mais capacidade física de todo sentido. Você pode usar essas energias das rochas se você souber trabalhar, souber captar essa energia. E você não pode tocar nela, você não pode fazer barulho. É toda uma maneira sutil de trabalhar com a energia. Então, essa energia vital, ela tem 4 características muito interessantes. Então, por exemplo, porque a energia vital, gente, você vê, a ciência não fala nisso, ninguém fala, é um mistério, né? Só os antigos sábios que falavam nesse princípio vital que está em tudo que é vivo. E ele tem 4 características, que tem proporção, tem intensidade, tem consequência e tem finalidade. O que é isso da energia vital, né? Por exemplo, o que é a proporção da energia vital? É a quantidade dessa energia. Eu pergunto para vocês, uma minhoca, né, e uma vaca, será que a proporção da energia é a mesma que está na minhoca e está numa vaca? Proporção de princípio vital? Imagina vocês que o princípio vital seja um sorozinho, né, uma quantidade de soro. A minhoca é muito pouquinho, né? E a vaca é muito maior. Então essa proporção, que já é uma inteligência da energia vital, ela vai em tudo. A proporção de energia que tem nela, tem na mediana, tem numa criança, tem nele, são diferentes dependendo do quê? Da intensidade que você precisa, da consequência que você precisa e da finalidade. Bom, o que é a intensidade? É a força dessa energia vital. Eu pergunto, uma vaca e a minhoca, qual que eu preciso de mais força da energia vital para atingir o meu objetivo? A minhoca é muito pouca energia, a proporção é muito pouca, a intensidade, quer dizer, a força de uma minhoca é muito pouca, porque a finalidade dela
é outra do que a vaca, tá certo? Então é preciso que a intensidade dessa energia que está numa minhoca, num verme, por exemplo, é muito pequena. A força dessa energia vital. Isso vai tendo a ver com rochas, com planeta, né, com o mar, com tudo. Cada um tem uma intensidade diferente. E aí vem a consequência. O que é a consequência da energia vital? É o resultado que eu quero, né, dessa energia. Pensa que é uma coisa inteligente, então, já começa a pensar num sopro de Deus, né? Qual a consequência, qual o resultado que eu quero quando eu sopro, né, vou dar o sopro da energia para uma minhoca? Eu quero que seja um molusco, né, pequenininho, que seja capaz de entrar na terra e tal. Eu não preciso de muita força para isso, porque a minhoca trabalha numa terra mais úmida, então ela busca a umidade. Então, assim, o resultado que eu quero é um pequeno molusco que vai caminhar, ter força bastante para entrar na terra, só isso, é o resultado que eu quero. Mas eu tenho uma finalidade que é o objetivo. Nada nesse mundo, gente, é criado sem um propósito. Nós, todo mundo, temos um propósito, uma finalidade de estar aqui, de existir. Então, a finalidade, o que é? O objetivo final da criação, do lançamento desse princípio vital. Que, por exemplo, é lançado sobre um planeta, eu tenho um objetivo final, né? Eu quero um resultado, quero que tudo aqui prospere, seja vivo, e quero um resultado disso. Então eu quero um resultado da minhoca. Qual é o resultado da minhoca? Arejar o solo, adubar o solo, criar adubos para que as plantas cresçam. É o que eu quero como resultado da minhoca. Mas o que eu quero da vaca? É a mesma coisa? A proporção é a mesma? Uma vaca que vai produzir leite aí, vida fora, alimentar milhares de pessoas, vai dar tantos produtos desse leite, e depois ainda vai dar a sua própria carne, sua vida, seu couro, seus cascos, tudo para a indústria. Então o objetivo final de uma vaca é muito mais. Ainda tem os objetivos que nós nem conhecemos, que é participar de uma criação, de um todo energético que funciona com uma inteligência acima disso, né? E que tem um chamado Deva, né? Que cuida dessa energia do todo, que é o rebanho de gado, por exemplo, bovino. Então, assim, é muita coisa para uma vaca, então a proporção e a intensidade da energia tem que ser muito maior do que para uma minhoca, por exemplo. Então é isso que explica o princípio vital. Ele vem na quantidade certa para cada coisa. Então quando existe a ideia, o molde minhoca, quando eu lanço o produto, a energia vital nele, eu quero esse produto final. Tá certo? Então por isso que existem essas 4 categorias da energia vital. E aí, depois de criado o espírito, então, para a gente ter uma noção, gente, da criação toda da matéria e do espírito, o porquê de tudo isso aí, como é que a energia está em tudo isso. Aí vem o 7º nível da criação, que é a criação do permanente acrescido de uma coisa que o ser humano tem que conquistar, do eterno, da eternidade. Tá certo? Que é o quê? São os orixás, os anjos e as outras divindades, que não têm ligação com os outros estágios anteriores da matéria. Este grupo aqui não vive, não participa da matéria no sentido de estar envolvido nela para poder crescer. O espírito sim. O espírito está envolvido na matéria, porque através da matéria, vocês, muitos não estavam aqui no dia, mas é uma das perguntas, né? Mas o André estava, né, André? O André é o Pedro. Você estava aqui, não? Sábado passado? Não. Então você deve saber responder. Acho que você também não estava, O povo está todo sumido, mas você estava. Vem a pergunta que eu fiz, a primeira pergunta. Por que nós viemos para a matéria? Nós encarnamos aqui, pegamos uma matéria. Para quê? Tem um objetivo
que os anjos e os orixás não precisam disso. Qual o objetivo? Para que vivenciamos, para experimentar, vivenciarmos O e que, despertar o nosso o que nós já temos e sabemos, né? sabemos, Mas precisamos o quê? Da provocação da matéria. Isso, perfeito. Então nós precisamos o quê? Da provocação da matéria, nós e não os orixás e nem os anjos, da provocação da matéria para descobrir o que nós já sabemos. Trazer o conhecimento de dentro para fora. Tá certo? Isso, gente, isso resume tudo essa história, isso esclarece essa história toda de religião, de tudo. Que na verdade vai de encontro àquela frase, né, lá de trás dos grandes sábios, né? A verdade vos libertará. Conheça, busque o conhecimento. O conhecimento te salva de tudo, te liberta de tudo. Quando você conhece, sabe o porquê de tudo, tá certo? Então o objetivo disso é o quê? Esse conhecimento que nós temos e não sabemos que temos, sabemos, mas não sabemos que sabemos, esse conhecimento precisa de uma provocação para sair e tornar consciência viva aqui, útil e ser vista no dia a dia. Você gosta, né? Da consciência tem que ser vista. Foi ótimo da medicina, do médico, né, que ele faz 6 anos Isso, de faculdade, isso, aí vai fazer 4 anos, isso. né, De estágio, né? Para poder... O que o médico, na verdade, vai fazer quando ele está estagiando, né? Ele está fazendo o quê? Ele está buscando o conhecimento que ele já tem, mas ele nunca vivenciou. na prática. Ele tem só a teoria, só tem a informação. Nós, como se tivesse todo o conhecimento e informação aqui dentro. Precisamos vivenciá-lo para saber que nós sabemos de tudo. E Sócrates falava isso, né? Platão falava isso. No Evangelho de Constantino, ele já começa falando assim, todo o conhecimento está dentro de você. Já te dá um choque, né? Então não está fora. E o conhecimento inclui o quê? Inclui tudo que é Deus, tudo que é a obra de Deus, onde está Deus, esse conhecimento também está aqui. Quando você vai despertando tudo isso, você vê que na verdade esse Deus não é um Deus distante lá não sei aonde, né? Não, ele está em tudo que você vê, ele está aí dentro e está dentro de você também. Então quando você vai descobrindo quem é você, você vai descobrindo também quem é Deus. É automático. Muito bem. Então esse 7º estágio da criação são os seres que não necessitam transitar pela matéria para despertar conhecimento. Eles já são conscientes, os anjos são extremamente conscientes, eles têm todo o conhecimento, eles sabem quem cada um de nós, o que é. Ele olha assim, ele sabe tudo de você, ele não precisa despertar coisa alguma. Então eles são ferramentas poderosas que trabalham para o grande Criador de tudo na obra, acompanhando a humanidade, ajudando a humanidade nesse despertar, ajudando, trazendo benefícios da natureza, né? Por exemplo, tem obras da natureza que você vê o dedo dos anjos em tudo, né? Por exemplo, esse perfume das flores, né? E são os anjos que trazem, cada flor eles dão um perfume diferente, colocam uma essência diferente, colocam um medicamento diferente, porque há um princípio que diz o seguinte, que é como se o Criador fizesse toda a obra e entregasse aos anjos para fazer as benfeitorias, entendeu? E os anjos vêm então dar aquele toque especial em cada criação, o tipo das abelhas, né? Aquele sabor do mel, aquela capacidade curativa do mel, tudo, são os anjos que colocam, está na mão deles fazer isso. E tem as pessoas, como eu já disse aqui, que trazem, não sei, até hoje não perguntei porquê, mas um dia ainda vou perguntar, por que pessoas aqui têm um anjo que cuida dela há milhares de anos. Criança que já nasce com um anjo, não são todas. Não existe essa coisa de cada um ter um anjo da guarda, não. Você tem espíritos que te ajudam a cuidar de você, você combina com eles, é um compromisso, né? Mas espírito, anjo, são poucos que tem, né? Tem um anjo que cuida, responsável. Muito bem.
Viramos a página. Então, alguns conceitos muito importantes. Frequência da energia, gente, é um movimento da energia na unidade de tempo. É importante a gente guardar isso aqui, vem a série de perguntas para vocês gravar bem isso, tá certo? E vibração são ondas de energia causadas pela passagem da frequência numa medida de tempo. O pensamento, gente, tem energia, tem frequência, tem vibração. E tem imagem, tem força e tem substância. Vocês já pensaram como é que vocês poderiam definir o que é o movimento de alguma coisa? De um bicho, o nosso movimento, o que é isso? O que proporciona isso? O movimento das estrelas, de um carro, por exemplo, tudo. Todo tipo de movimento. Vocês já pensaram um dia o que seria isso? É uma das coisas mais difíceis, tão simples e tão difícil de você ter uma teoria sobre isso. Pois é, movimento é o resultado da frequência e da vibração da energia, só isso. Agora vamos lá. O que é frequência energética? Qualquer um de vocês sabe quando eu der um exemplo. Mas quem se habilita a saber o que é a frequência da energia? Porque na pergunta é que vocês vão clarear tudo que é ideia. Frequência é o movimento que a energia, é a contagem do movimento que a energia faz ali no determinado Durante o quê? Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Então aí o que é a vibração da energia? Pode ficar tranquilo que eu vou dar um exemplo prático, vocês verem todo dia, vocês vão saber que sabia, mas não sabia que sabia, entendeu? Vibração é o resultado dessa frequência. Tá, mas... A quantidade de vezes? A quantidade é a vibração. Não, a quantidade é a frequência. A vibração é o resultado da frequência. Então, a vibração, gente, são ondas de energia que soltam da vibração e criam um campo. Vou dar um exemplo fácil. Você mora numa rua muito poeirenta e tem um ônibus que passa ali de 5 em 5 minutos. Cada vez que esse ônibus passa na estrada de poeirenta, o que vai acontecer? Não vai levantar fazer aquele campo de poeira, antes de baixar já vem outro, passa o outro ônibus. Aquele campo na energia é o campo energético que faz pela frequência. Frequência, quer ver que qualquer um sabe o que é frequência? Márcia, o que é frequência? Quer ver como é que ela sabe? Ela disse que não vai saber que não sabe, mas ela sabe. Quer ver? O que é frequência da energia? Quer ver? É por isso que eu falo, a gente sabe das coisas, mas não sabe que sabe. Com que frequência normalmente você vem a cabana? Todas as semanas, todos os sábados. Isso chama o quê? Não é frequência? Então a frequência é o quê? É o movimento repetitivo. E quando você vem aqui, você vem o quê? Você movimenta o quê? Energia para vir aqui. Então, o movimento da energia no quê? No tempo, não é? Numa quantidade de tempo. Então, no seu caso, a sua frequência são 4 vezes por mês. É a sua frequência. Entendeu? Então, frequência é isso, é a repetição do movimento numa unidade de tempo. Tudo, frequência, energia é isso. Então nunca esqueça disso. E o que é a vibração? Cada vez que você vem à cabana, o movimento de você vir aqui, você cria um campo de energia ao redor de você, pelo movimento de vir aqui e voltar. Você faz um campo. Quem olhar para você que souber nesse movimento, vai ver um campo que era visto nos retratos dos santos, na cabeça dos santos. É aquele campo de energia que faz. É como se fosse assim, ondas que saem da energia, porque passar para lá para cá,
Nós estamos falando assim, numa coisa esporádica, mas imagina uma coisa passando a cada segundo para lá e para cá. Imagina o campo de energia que faz, né? Tá certo? Então esse campo são ondas de energia que saem da frequência pela repetição. O coração nosso, quando ele está batendo tum, 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 ele cria ao redor dele um campo de energia que ajuda a manter a vida, manter tudo ali, manter o compasso dele. Então, a frequência da energia com o campo que ela cria é que faz que tudo funcione direitinho. E o médium, quando ele está trabalhando, esse campo de energia é que ajuda mais os espíritos quando eles chegam. Eles têm que encontrar esse campo de energia cada vez mais tranquilo, sem muita frequência nele, suave, para eles poderem chegar e comunicar com você, o seu guia, por exemplo. Ele precisa desse campo de energia. E esse campo de energia, no seu caso pessoal do seu corpo, depende muito do tipo de pensamento que você tem, do sentimento, porque cada um tem uma frequência, uma vibração, isso soma tudo para dar o campo, em você, dentro de você. O seu pensamento, os seus desejos aqui do coração, se tem mágoa ou não tem, se tem raiva ou tem, ou se tem ódio, porque isso vai mexer na frequência, tá certo? E na vibração. Então o guia seu, quando vai incorporar, ele depende dessa harmonização desse campo de energia, para ele chegar suavemente e comunicar, e você tranquilamente, passivamente, permitir que ele fale, que ele trabalhe com o teu corpo. Tem um número, não tem, Zé? Uma vez você falou esse número, eu esqueci. A média dessa número mediano, assim, da frequência. Você está falando de impulsos cerebrais, né? Que é a energia que nós captamos toda, ela armazena nesse buraquinho aqui, dos dois lados, que é um armazenamento da energia, e aí depois de em torno de 8 segundos, por aí, ela dispara e desce pelo corpo inteiro, né? Passa pelo cérebro e desce. Isso é os impulsos cerebrais, né? Que é uma das medidas nossas, mas nós temos muito mais outros que somam a isso, que são pensamentos, desejos, né? Tudo. O seu sistema nervoso, como está, né? Tudo isso tem vibração que interfere, né? O sistema nervoso já é o problema. O seu cérebro está acomodado, está tranquilo, na hora mesmo do trabalho, da incorporação, ele tem que estar suave, sem pensamentos atritantes. No meu cheque eu tenho que pagar, amanhã vai cair, meu cartão de crédito, como é que eu faço? Meu dinheiro não vai dar. Minha sogra vai chegar, vai morar lá em casa, eu estou perdido. Livre-se desses pensamentos na hora do trabalho, porque você tem que estar harmonizado. Depois eu vou falar sobre a harmonização, que é fundamental. Para você ter uma frequência tranquila, para que haja essa recepção do espírito que chega, ele vai precisar desse campo seu, né? Então, pensando nisso, nessa questão frequência, quando você fala de uma frequência que está ligada ao movimento, não significa que tem que ser um movimento. O movimento é uma coisa sutil e leve para que você tenha uma boa vibração. Então, apesar de falar em movimento... o movimento é pelo seguinte... É só para deixar... Aí tem um outro conceito... Tem uma questão de movimento que você fala em... Não, porque eu não acabei de dar os conceitos. Por exemplo, tem um conceito que diz o seguinte: nada nesse mundo que vocês possam imaginar, pensar, está parado. Tudo está em movimento. Vida é movimento, né? Você pensa nesse banco, você acha que ele está parado? Não, ele está em movimento. Primeiro ponto. Coisa básica, né? Vamos fazer aqui. Aqui é a Terra. A Terra tem dois movimentos, não é? O de rotação, que ela gira em torno de si mesmo o tempo todo, nós estamos rodando. Você não está vendo, mas nós estamos rodando. E quanto tempo que ela demora nisso aqui? Ao redor dela mesma? 24 horas, tá certo? E 6 horas, né? Aliás, tô adiantando. 24 horas. Quando ela vai fazendo aqui, vai girando e vai girando ao redor do Sol, ela tem um movimento de quanto tempo? 65 e 6 horas.
Por isso que tem o ano bissexto, que junta 4 vezes 6, 24, dá um dia a mais, né? Então dá 366. Então, 365 e 6 horas. Ela está girando. Só por aí você já sabe que nada está parado. Então, e a energia que está num banco desse aqui, está girando assim e está girando assim, ao redor do Sol, ainda tem movimento, tem uma vibração que pode ser medida por aparelhos. Inclusive, tá. Então nada está parado. Você pensa assim, eu estava parado no meu canto, isso é uma maneira de falar, né? Não está parado, você nunca está parado. Aqui você não está parado. Porque quando eu falo em movimento, não importa se o objeto está parado, está andando, não faz muita diferença. Porque se você estiver andando aqui, por exemplo, também você está andando assim e está andando ao redor do Sol, junto com a Terra, não é? Então nós não paramos nunca. Um corpo morto está em movimento, tá certo? Um animal morto está em movimento. Por quê? Porque tudo tem energia, frequência e vibração. Isso é fundamental entender isso, inclusive na mediunidade, gente, é muito importante entender isso. O mundo espírita não fala de energia, frequência e vibração para o médium entender, a vibração estava baixa do trabalho. Mas o que é isso, vibração estava baixa? Fica expressões soltas, né? Você tem que compreender o que é energia e que ela, à medida que há qualquer criação no espaço vazio, começa um movimento de frequência e vibração. Tá certo? Muito bem. Então, se eu perguntar o que é um movimento de uma matéria dessa, seria o quê? Por que isso aqui está em movimento? Por causa da frequência constante de vibração que ele tem. É isso que causa o movimento, é a frequência da energia passando nesse banco com a vibração que ele cria. Ao redor desse banco tem uma frequência. E esse banco tem uma frequência, ao redor tem a vibração. Aí vem uma coisa muito interessante. Vocês sabem, olha que curioso. São coisas que eu pesquiso lá fora, que esse banco, se ele pertencer a 7 pessoas diferentes ao longo da vida dele, olha bem que curioso, as 7 frequências e 7 vibrações estarão nele, você pode pegar, até a 7ª, não fica uma sobre a outra, sabia? Fica camadas. Aí essa é uma curiosidade sobre isso, Zé. Tipo assim, elas ficam camadas separadas, então se você pode sentir a primeira, a segunda, ou elas se misturam? Não. Porque frequência e vibração, como nós todos somos diferentes, elas ficam separadas por causa da frequência e vibração. Elas não se misturam. E elas vão ficar separadas pelo tempo? Assim. Luiz, você que é um entendido na parte... Ele ficou assustado. Calma. Calma, gafanhoto, chegaremos lá. Então, você que é entendido de energia elétrica, você acha que é possível ter 110 e 220 como frequência misturada ou não? Elas estão separadas, você tem que ter aparelhos para pegar separada a frequência. Não sei te dizer, Zé. Aqui você tem fios, né, com 110 e 120, tem aparelhos que tem 110 e 120. Eu te pergunto, é possível pegar um aparelho de 110 e 120, pegar ao mesmo tempo as duas frequências? Não. Elas são separadas. Mas não é separada materialmente, né? Elas estão assim, integradas em termos de elétrons, tudo, mas elas são distintas, porque só um aparelho com cada frequência pegaria aquilo. E como nós, cada um só tem uma frequência, as frequências de quem possui esse banco, as 7 estarão uma acoplada sobre a outra. Aí vem assim, a primeira pessoa que pegou vai ficar aqui, aí a segunda vai ficar em cima da primeira. Isso. Essa é a minha dúvida. Isso. Vai ficar numa aí camada. tem a ver com o tempo, né? O tempo também determina onde está a energia. Aí para um médium muito sensitivo, que quer pegar, olha, isso aqui pertenceu a Dom Pedro I, esse banco. Aí ele vai puxar a frequência de Dom Pedro I aqui e vai achar o que Dom Pedro I falou quando estava sentado nesse banco. Essa é uma capacidade mediúnica assim, que algumas pessoas têm, mas é muito rara, mas é possível pegar. Isso chama-se leitura, né, da energia aqui em camadas. Olha que curioso, sabia que os nossos tratamentos lá dentro, no banquinho, quando você faz as puxadas, tem pessoas que têm camadas assim?
Faz muito tempo que eles foram me mostrar isso num tratamento que nós fizemos aqui, depois me mostraram fora, eu fui ver que as pessoas têm camadas e que a gente vai tirando na puxada, camada por camada. E às vezes numa puxada num sábado não atinge a camada de baixo. Você pega as de cima, vai puxando, vai eliminando. Às vezes você tem que passar várias vezes o consulente no banco para atingir aquela camada, às vezes, que é a pior que está atingindo ele. Mas essa camada aí, no caso, tem a ver com encarnação de vivência Não, ou com agora. experiência? Tem que haver agora Com mesmo. emoção. A maior parte é de agora. Né? Pode ter uma camada assim, muito remota, pode ter, mas a maioria são camadas de agora. Criança ela teve um problema, arquivou, ficou a camada de energia. É como cebola. É, Você tira as primeiro camadas da a cebola. E aí você vai fazendo o quê? Você não tira a camada da cebola, a de dentro primeiro, não tira? Você tira as de cima. Não é isso, cozinheiro Ediane? Chinchiole? Fale chinchiole? Chinchiole é gafanhoto. Aí então, você tem que tirar as de cima, né? Tirar a casca, vai tirando, você chegar no centro da cebola. Às vezes aí está o problema que a pessoa tá sofrendo demais, é uma causa remotíssima às vezes. 50 anos lá atrás, 60 anos. E nós temos que mexer nas camadas. Quando eles falam também dessa coisa da matéria ter, acumular essas frequências, se falam sempre das casas também, que as casas são uma grande acumuladora de frequências de todos que viveram ali, né? Fica impregnada, né? É um problema muito sério a pessoa comprar uma casa já pronta, gente. Tem que saber, tem que ter um bom conhecimento de energia, porque tem gente que compra uma casa e é obrigada a vender. Tem energia tão grande, às vezes, de pessoas que foram assassinadas ali dentro, que guardou todo um campo de energia, e a pessoa vem feliz da vida, chega lá naquela casa, meu Deus do céu, fica sofrendo naquela frequência, batendo na frequência da família, dos filhos dela, e não dá paz mais. Então precisa, às vezes, ou fazer um trabalho na casa, de desmontar essas frequências, porque a gente desmonta isso, né? Ou senão tem que sair da casa. Me ligar do Maranhão umas vezes. Então, olha só, eu viajei agora. Então, digamos assim, eu tô aqui viva nesse momento, né? E a minha frequência ainda fica durante muitos anos. Tudo que é seu, que você meu, participa, tudo que você é seu, os seus móveis, tudo que é sua frequência. Durante... Eu não sei se acaba um dia se alguém não tirar, mexer a frequência. Não, porque você falou que são 7. Então, digamos que uma coisa foi minha e depois passou por 7 pessoas e foi para o 8º. Isso. Aí essa minha já não está mais ali. Sim. Aí o excesso de frequência acaba expulsando a frequência. Não, a frequência mais baixa. Que foi É, mais tempo. a frequência mais baixa. Então, imagina que tudo que foi seu, um relógio, daqui a 50 anos, um neto seu pega, não, foi da minha avózinha e tal. Tá em sua frequência. Tá lá. Por isso que há essa leitura de alguns médicos que sabem ler objetos, né? Pelo objeto, pela... Uma das coisas que nós fazemos aqui é pela roupa, não é? É a psicometria? Nós não fazemos isso aqui também, muitas vezes, pela roupa da pessoa. O que nós fazemos? Nós estamos lendo a frequência dela e mexendo na frequência dela agora. Não importa que essa roupa foi usada há algum tempo, mas está lá com a frequência dela. Pela frequência, isso é o quê? Um portal que acessa a pessoa, abre o acesso. O nome também e a foto. Porque o nome e a foto carregam o quê? A frequência e a vibração da pessoa. Por isso que o nome da gente é muito importante, gente. O nome que você tem, que você carrega. Você ia dizer que te ligaram lá do Maranhão? Oi? Você ia dizer que ligaram para você? Ah, sim. Ligado do Maranhão, uma pessoa que eu conhecia e falou... Conhecia não. Uma pessoa que eu conhecia deu o meu telefone para essa senhora. E ela, olha, nós compramos uma casa aqui, a gente está aqui já há 1 ano, mas depois que a gente está aqui, a gente não dorme. A gente é uma coisa só doença, é uma coisa terrível. Falei, dá um tempinho, deixa eu olhar. E quando eu falei, vai falando mais sobre a casa. Que jeito que é a casa? Ela foi falando. Quando ela foi falando sobre a casa, aí eu vi um assassinato na cozinha da casa. Eu falei, olha, o lugar que você sente mais mal aí na sua casa é na cozinha, não é? Ela falou assim, a cozinha eu fico lá, mas eu não tá de lá para fora.
Falei, pois é. Aí falei, pergunta os vizinhos aí, eles vão contar o caso para vocês. Foi assassinada uma pessoa aí dentro, foi uma mulher, a dona da casa foi assassinada aí na cozinha. Nesse lugar, mais ou menos assim. Eles perguntaram aos vizinhos, realmente, o pessoal que morava lá, essa senhora foi assassinada na casa. Eles confirmaram. Por telefone, na hora ela abriu a frequência, eu fui vendo na hora, né? Morte na casa, na cozinha e tal. Então isso é uma coisa assim, que às vezes você entra na frequência por telefone, né? Então por isso que eu estou falando, as coisas guardam, casa guarda frequência, é muito perigoso comprar essas casas antigas, tem frequência lá à vontade, se for desarmonizada com a sua, não tiver uma coisa, não for uma coisa boa, porque pode ser também uma frequência boa, gostosa, né? Você compra uma casa harmonizada que é uma beleza. Mas pode ser que você compre, que tenha problema sério lá, né? Zé, as células também guardam frequência. Então, E o registro de tudo que você é e fez. Então assim, digamos, por exemplo, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já estava ali presente na minha avó, né? Dentro do útero da minha mãe, porque os óvulos, eles são feitos no feto, né? Tipo assim, a criança do sexo feminino já nasce com todos os óvulos da vida. Então, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, uma parte das minhas células do óvulo que me produziu, estava presente naquele lugar. Eu trago também frequências do que aconteceu. Eu no futuro, não no presente, tá? O seu no futuro, sim, vai estar presente nessa célula, mas naquele momento não, porque você não tinha se ligado ainda. Quando você se ligou na barriga da sua mãe, sim, aí você ligou na sua avó também e tudo. Quando você foi para a barriga da sua mãe, sim. Mas no momento que a sua mãe estava na barriga da sua avó, não, né? Porque você ainda não estava no campo de energia ainda, né? Na matéria ainda. Estava, porque eu estava dentro da minha mãe, o óvulo da minha mãe que me fez já estava dentro da minha avó. Sim, mas você não estava ligado ao óvulo ainda. Você foi ligar muito lá na frente ainda. Tá entendendo? Porque essa história do óvulo, gente, é muito interessante, o que as pessoas não têm esse conhecimento ainda, você não vê isso, eu não lembro de ter visto ainda, é que na hora da concepção, né, que os espermatozoides estão correndo, né, para o óvulo, é a mesma aparência que dá quando os espíritos correm quando o óvulo está fecundado. Quando o óvulo é fecundado, dependendo do caso, fica dezenas de espíritos esperando. Quando ele é fecundado, eles correm igualzinho o espermatozoide para pegar o óvulo primeiro. Não, mas aí tá, mas eu falo assim, em termos celular, que é a matéria. Então esse óvulo, a matéria, que traz essa frequência tal. O espírito não, que veio na hora da minha fecundação, né? Isso. Tá. Mas este óvulo, que é a matéria, que é a célula, né? Que é a matéria, já estava com o registro que você tem agora. Você ia pegar, né? matéria só. Isso, ele ia pegar, ele já estava com os registros do seu corpo, que é o chamado rio de sangue, né? Toda a geração inteira pega o rio de sangue, que pega a célula do trisavô, do bisavô, todo mundo vai pegando aquele mesmo registro. Por isso que existe o registro dos ancestrais que você pega em você quando você pega um corpo naquele rio de sangue. Então, muita coisa do seu avô, da sua avó, você vai ter que vencer aqui pela consciência, senão você vai ficar muito parecido com eles. Defendendo as mesmas coisas, tendo o mesmo tipo de comportamento. Na memória celular, você estava naquela frequência de uma certa Você forma, vai... que não tá aqui em você, né? Porque nós, quando tomamos essa matéria, você toma essa matéria com todos os registros que ela tem, com a frequência e a vibração que esses registros trazem. E essa é a nossa grande luta, dominar tudo isso. Eu não quero nada disso, eu quero ser um ser com destino que eu escolho pela minha vontade. Então você determina, independente desta força maior que está aqui da matéria, você tem que vencer isso. É o nosso trabalho aqui, não é? Vamos terminar com as perguntas aqui. Ô Márcia, as emoções de uma pessoa que ela sente, vem de onde? Vem do coração, Zé? Vem do Vem de coração, vem das atitudes.
daquilo que ela vem passando no decorrer da vida. O que é emoção? É matéria? É espírito? O que é emoção? Emoção ela vem da matéria, né? Mas qual que é a palavra disso? Isso é matéria ou é energia? É uma energia que determinado percurso que a gente faz, ocasiona. Todas as emoções, gente, pertencem à matéria, mas são um tipo de energia da matéria, não do espírito, tá? Então, emoções, todas as emoções que nós sentimos, o que são as emoções? Alegria, ódio, raiva, tudo isso é emoção, né? Ressentimento, mágoa. Ações das experiências. Tudo são emoções. Isso vem da matéria, não do espírito. Tá certo? Então, todas as emoções vêm desse mundo energético ligado à matéria, tá? Frequência, vibração. Da mesma maneira também a Mara falou, da mesma maneira também a energia. Exatamente. Porque as emoções estão no campo do mundo energético, né? A matéria é condensada, energia condensada, então tá aqui. Mas a emoção não é condensada, é uma coisa que transita, vai e volta. O cachorrinho tem muita emoção, quando você chega em casa, ele pula de alegria. Emoção, os animais têm emoção. Então é uma energia ligada à matéria, com uma frequência e uma vibração. Aí vem, será que a alegria, que é uma emoção, tem a mesma frequência de uma raiva da pessoa? Não tem? Será que a alegria tem a mesma frequência, por exemplo, de uma afeição da pessoa que ela tem pela outra? Não. Tem? Porque tudo o que nós fazemos, gente, é em função de energia com frequência e vibração. Lembra da alegria que dá com você? Não, você pula, né? Você movimenta. É uma frequência muito alta, é uma vibração muito alta. Se você ficar alegre demais, você aconteceu uma coisa que você queria demais. Uma afeição é um momento de uma energia tranquila, calma, né? Você tem afeição por uma pessoa, por uma criança, né? É uma coisa assim, muito, muito leve, né? É outro tipo de frequência e vibração. Estou dizendo isso porque lá dentro nós trabalhamos muito com isso o tempo todo. Chega um espírito gritando de dor, né? Ai, não estou suportando, então. Aquilo é o quê? Uma frequência, uma vibração, demonstrando um sentimento, né? Uma dor. Uma emoção que a pessoa traz por uma frequência e vibração. Por isso que os passes vai mexer nessa vibração, né? Vai desmontar isso, vai acalmar, né? Por isso que as puxadas, você vai tirar essa frequência atritante. Quando você tira essa carga, né, que ela tem com intensidade muito forte, a pessoa se acalma. Então nós mexemos o tempo todo nesse negócio de frequência e vibração das pessoas, dos espíritos e das pessoas que estão por aqui. Então todo tipo de sentimento, a raiva, por exemplo, o ódio, tudo, o ódio é uma frequência, uma vibração muito densa, que fica difícil a pessoa desmontar ela, né? ela dissolver. Porque a frequência, a vibração, com o tempo você também desfaz ela, você substitui por outra. Você mesmo tem esse poder de mudar tudo, né? Mudar a frequência, mudar a energia. Por exemplo, você não gosta de uma pessoa, um dia você conversa longamente com ela, Peraí, essa pessoa é tão boa e eu não gostava dela, né? Então toda aquela frequência e vibração, ela desfaz, se transforma numa outra energia, numa outra frequência e vibração. Então a gente tem o poder de mudar nossa frequência, nossa vibração o tempo todo. Aí eu pergunto, gafanhoto, nós temos o poder de mudar a frequência dos outros? Pensa bem o que você vai falar. Estou aqui, de repente eu vou querer mudar a sua frequência. Eu posso? Eu tenho esse poder? Pensa bem. Será que não? Será que eu chego, você está triste, eu chego... Sim. Meu querido, vem cá. Sim. Calma. Dá um abraço aqui.
As coisas são passageiras, tudo passa, se acalma, tudo vai girar. Eu mudo ou não mudo sua frequência e vibração? Mudo. A gente não muda o pensamento. Então nós temos o poder, gente, nós que trabalhamos para ajudar pessoas, nós temos esse poder, temos a capacidade e devemos fazer isso o tempo todo para ajudar as pessoas, porque você sente a vibração dela lá em cima, está num nervoso danado, você traz para um plano mais agradável, mais tranquilo, mais suave, onde há um compasso, né, da frequência e, consequentemente, cria-se um campo de vibração tranquilo, você muda. Você muda totalmente uma pessoa. Isso chama-se harmonização do campo energético. Pois é, mas aí a gente pode harmonizar essa frequência na área sentimental. Mas eu acho que a frequência que a pessoa, que cada pessoa tem aquela primordial, é inerente de cada um, como se fosse uma digital, não é? Aquela frequência que cada um eu chego, digo, esse é o alemão, esse é a Nelma, esse é a Mara. Não, aí é aquela frequência. Eu te pergunto, você olha pro relógio, tá marcando o horário, daqui a 1 minuto eu te pergunto, você tem a mesma frequência e vibração? Te pergunto, é a mesma? Não, mas a energia... Jamais, nós somos seres mutantes, a cada segundo nós mudamos a nossa frequência de acordo com coisas que interagem com a gente, com pensamento que chega, com pessoas que falam, com palavras que falam para você, com uma mensagem que você escuta, com alguém que olha para você com os olhos que você gostaria que alguém olhasse, muda a sua frequência. Uma criança que está nervosa, uma criança que chega, olha para você, sabe? Você abraça, você muda a frequência e vibração na hora. Então nós somos seres energéticos que mudamos o tempo todo e temos que ter o quê? A consciência viva de perceber isso para saber qual a frequência e vibração que é melhor para você usar no dia a dia. É como a roupa. Isso que a Vitória estava falando lá, o que identifica um ser do outro é a energia, né? Que é como se fosse uma identidade, uma digital. No momento. Não, a energia é como se fosse uma digital. Tem a minha energia, a energia dela, que isso não muda. Agora, a frequência e a vibração dessa minha energia muda, ela é mutável o tempo inteiro. Não existe a energia. Pense bem, não tem energia sem frequência e vibração. Você está falando a mesma coisa diferente. Você fala energia, você está falando de frequência e vibração. Por quê? Porque nada está parado nesse mundo. Sim, mas eu não tenho uma identidade. A frequência que é a energia em movimento, que é o que acontece em todo momento no globo, no mundo inteiro, no universo, com a vibração. Por isso que ao redor das estrelas existe um campo de energia que é a vibração, por causa da frequência com que ela pulsa, por exemplo. Tudo nesse mundo pulsa, o coração, o pulmão, o cérebro, tudo pulsa. As rochas, né? A água, tudo tem pulso da energia, que é o trabalho da frequência, que gera uma vibração ao redor disso. O que a Vitória perguntou, se isso seria a mesma coisa o tempo todo, não é. Cada pessoa, nós mudamos nossa frequência, a mudança não é nem mudar, ela varia o tempo todo, em torno de uma média. Viu, em torno de uma média. Mas você o que identifica a pessoa, cada ser? É essa média da frequência e vibração, que cada hora, porque você pode mudar essa frequência sua, que é o somatório de todos os seus órgãos, de acordo com o que você muda os seus pensamentos, por exemplo. Então amanhã, por exemplo, se você dispensou um ódio que você tinha muito grande, você muda essa frequência um pouco para cima. Então, cada coisa que você vai mexendo em você, sua frequência vai mudando, vai te dando uma identidade própria, que cada um tem, mas que não é fixa. Porque se fosse assim, quando você tinha 20 anos, com certeza você não tinha a frequência de hoje. Então, você tinha uma outra frequência e vibração que você foi mexendo nela. Ou pode ser para baixo ou para cima. Então, deixa eu perguntar aqui. Eu vi, por exemplo, uma reportagem que era uma leoa, né? Um cara cuidou de uma leoa quando era bebezinha. Aí depois de muitos anos, o cara voltou a esse lugar onde estava essa leoa e a leoa identificou esse cara pelo cheiro dele, enfim, né? Que era algo que caracterizava ele para ela. Então, assim, energeticamente, nada vai me identificar. Por exemplo, eu, Marcos, quando firmei meu contrato, já não sou mais o mesmo daqui,
porque minha vibração mudou, porque a minha frequência mudou. Então, no campo espiritual, ninguém, tipo assim, sei lá, que não me vê há anos, não vai identificar aquele é o Marcos. Eu te pergunto o seguinte, você tem um carro, não tem? O motor do teu carro, ele muda quando você acelera ele? Quando você desacelera? Não muda. Você muda a frequência, a vibração dele quando você acelera. Isso é o que eu estou dizendo para ela. Você não muda o que é o motor. O que é o espírito Vitória não vai mudar nunca. Esse negócio de evolução espiritual, o que muda é o quê? É os momentos que ele está em ação, a frequência que está ao redor deste espírito. Mas o espírito que é ele, que a leoa com certeza captou essa essência e não esqueceu, ela registrou nela a matéria, é uma coisa. Agora a frequência, por isso que alguns animais, por exemplo, cavalo, que você mexe com ele, tem dia que ele não aceita você mexer, porque você está com a frequência totalmente bagunçada, você mexeu na sua frequência, você está irritado, o cavalo ele sente o cheiro até da frequência, então ele não gosta que você mexe nele. Para isso você tem que abaixar a tua frequência. Então frequência e vibração, nós espírito, é o que está ao nosso redor e ao nosso dispor para mexer o tempo todo. Tá certo? Mas não muda, a frequência, o espírito não muda, nem a alma, com você mexer na sua frequência. Eu tinha entendido que cada um, que eu tinha entendido, que cada um tem uma energia própria, que é única, que é sua, como se fosse uma identidade. E essa energia, ela tem ali um cerne que não muda, que é a pessoa, mas ela tem uma variável ali. Escutou o motor do carro? Então, o motor não muda se você acelera mais ou menos. Tá certo ou tá errado? Se você acelera ele muito, ele vai aquecer, não muda o que ele é o motor. Você pode até causar algum dano a ele, como você pode causar um dano à sua estrutura toda ao redor do espírito, se você mexer com certas coisas, que vai mexer com frequências que não é própria desse, digamos assim, desse mundo de uma estabilidade, de uma tranquilidade, enfim, de uma harmonia, você pode até mexer, perturbar o espírito que é você com isso tudo. É o que acontece nas encarnações. Você começa a mexer com coisas que perturbam, mas não muda a essência do espírito. Por isso que nós temos que aprender a criar em nós esta frequência e esta vibração o tempo todo, manter ela em alta para que você tenha o quê? Consciência de você, da frequência, da vibração, do como fazer. O que acontece é que as pessoas hoje mexem demais na frequência e na vibração o tempo todo. Tem gente que está calma agora, você fala uma palavra, pronto, ela já mudou a frequência, já xinga você, já está nervosa, mudou tudo. Não tem pessoa que é assim? Ela é agora, daqui a pouco não é. E outras pessoas são mais estáveis. Então o que nós temos é que manter esta vibração e ir subindo ela o tempo todo. Mas isso não é, você não é ainda frequência e vibração. Você faz a tua frequência e vibração. Está entendendo? Você não é, você faz. A consciência, o aspecto maior desse eu profundo que nós temos, ele quer que você cada vez suba mais isso para abrir o acesso a tudo que você precisa. Inclusive o eu profundo e o espírito ter acesso a tudo isso. Mas com essa vibração pesada, a gente tem dificuldade de ter acesso a essa grandeza que está aqui. Isso. Pois então. Aí eu venho perguntando se a tristeza também vem de onde? Vem de uma queda de frequência e vibração. A alegria vem de quando você consegue aumentar momentaneamente a sua frequência e vibração, né? A música pode mexer na sua frequência e vibração o tempo todo, né? Você ouve uma música, você pode ficar triste. Você ouve uma música e dá vontade de dançar, você fica alegre, não é? Então a música mexe com a sua vibração e frequência o tempo todo. As doenças do mundo, principalmente material, a maioria vem de frequência e vibração muito baixa, que a matéria começa a sentir aonde tem correntes passando muito lentas que não alimentam a matéria e que fica doente, né? Que causa bloqueios. Aí vem os alimentos vivos, né, que eu falei, aprender que nem todo alimento é vivo, né? A maior parte do alimento é morto, mas os alimentos vivos seria muito bom para a gente, porque você come o princípio ativo, né, o princípio da energia viva e o princípio vivo, né, que é
que é o grande alimento para nós, se nós pudéssemos comer o alimento tirado direto, que tem o princípio na hora vivo, né? Para você comer a fruta tirada do pé, a alface colhida na hora. Mas nós compramos coisas que já estão há muitos dias, às vezes o princípio ativo não está mais lá, né? O princípio vivo, da energia viva realmente. Tá certo? Eu não cheguei a entrar aqui na parte espiritual, mas na outra vez eu vou dar para vocês uma coisa importantíssima que é o que acontece nesse mundo com esse negócio da harmonização da energia. Rapidamente, só para vocês entenderem. Quando uma pessoa, que eu estava perguntando ao alemão se eu posso mexer na frequência do outro, o que acontece quando um político quer ser eleito, que ele começa a falar para uma multidão? Ele vai pegando a frequência lá do alto e de baixo e coloca todo mundo numa frequência que ele quer. E aí no final vocês, pois é, eu sou isso, eu sou, só faltava assim, eu sou a maravilha, vocês votem em mim. Todo mundo vai, se ele for capaz, um orador capaz, todo mundo vai entrar na frequência dele e vai votar nele. É um pregador religioso, por exemplo, que prega, por exemplo, numa igreja, é a mesma coisa. O que ele faz? Ele traz todas as frequências das pessoas para o mesmo padrão, um padrão que ele quer fazer a condução, porque nós conduzimos todo mundo e o mundo inteiro por energia, não é por outra coisa. Quando eu pego na mão de uma pessoa e levo, eu já convenci ela primeiro. Se o rapaz quer namorar a moça, primeiro ele convence energeticamente ela e pega na mão, ela vai com ele, e vice-versa. Então nós trazemos para um padrão que nós queremos, pelo quê? Principalmente pela palavra com imagens. Eu causo uma frequência tão poderosa e com isso você leva as pessoas à guerra, você convence o soldado a ir para a guerra, tem que matar mesmo, porque são inimigos, tudo. Por esse padrão que você cria, convence as pessoas. Por que convence? Porque elas estão dormindo, não estão acordadas. Se ela estivesse acordada, pensa assim, esse cara está falando coisa, querendo me convencer de uma coisa que eu sei que não existe. Tá? Você não entra, o efeito rebanho não acontece. Quando as propagandas entraram, principalmente alguns anos atrás, aquela garrafa vermelha, né? Aquele deserto, o cara suado pegava aquela Coca-Cola e isso aqui é a maravilha, o mundo inteiro, a maior empresa do mundo tomava Coca-Cola. Por quê? É isso, é a frequência que traz, eu quero que você faz isso, eu pego a tua frequência, põe no padrão que eu quero e te convenço. Te convenço. O mundo inteiro é de convencimento hoje, gente. Me siga, gente. Eu falo coisa engraçada, o cara está com 1 milhão de pessoas seguindo ele numa rede social. Você vai olhar, não tem nada, o cara não fala nada, não tem nada interessante, mas aquele monte de gente foi convencida pela energia dele. Você está entendendo o perigo que é quando você não conhece ou conhece o problema da energia com frequência e vibração? Você convence o mundo. Você faz. O cara quase acabou com o mundo há pouco tempo aí, em 1945, porque ele convenceu aquele povo todo, com todo o armamento, aquele poder todo que ele tinha que dominar o mundo. E eles acreditaram. Grande parte daquele lado acreditou que podia dominar o mundo e que tinha que fazer guerra com o mundo. Gente, isso é o convencimento por frequência e vibração. Eu crio um padrão que eu quero e convenço as pessoas daquilo que eu quero. Isso é produto que vende hoje. Eu faço o que as pessoas, com que as pessoas achem que estão seguindo o seu desejo, mas não, estão seguindo é o meu, né? Eu falo para elas o que eu quero de uma forma que você não percebe que está sendo dominada. Estão tomando de você a sua vida. Hoje o que acontece é isso. Por quê? Porque todos dormem nesse corpo e acham que estão acordados. Raramente uma pessoa, não, vou comprar isso não, é maravilhoso para eles lá, mas não estou precisando disso, não vou comprar, pronto, acabou. Esse é o acordado. Aquele que compra uma coisa se for necessária, se ele quiser realmente, não é por convencimento. Aquele que participa de uma coisa, se ele tiver conscientemente, não, eu quero isso porque eu acho que isso é importante, por isso ele raciocina. Mas aqueles que são convencidos na hora, principalmente, estão dormindo. Vocês já viram pessoas serem assassinadas aí num monte de pessoas? Alguém grita, olha, isso aí é um assassino, vamos matar todo mundo. Eles vão lá, não lincha a pessoa.
Isso é a prova, gente viva, que as pessoas estão dormindo. Porque se tivesse alguém acordado lá, saía embora. Não, gente, vocês estão ficando doidos. Matar uma pessoa porque alguém falou alguma coisa dela, não. A pessoa vai embora, a pessoa sai do rebanho. Então é importante, gente, a consciência tem que ser vista e tem que ser viva. Não é falar de uma coisa teórica, não. Consciência é a demonstração que você tem no seu dia a dia. Eu vou fazer isso porque eu acho que é importante isso, não só para mim, como para outras pessoas. Mas isso para mim não tem importância nenhuma, então eu não vou fazer isso. Eu me recuso. Então a consciência é aquela pessoa que sabe dizer um não na hora certa e o sim na hora adequada. E esta parte do trabalho aqui, gente, é o trabalho da consciência, do acordar. É do acordar, para não fazer as coisas tudo no piloto automático, né? Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Todo mundo quer, então eu quero. Uai, quer? Como? Então os outros que definem sua vida, né? Se os outros querem, eu quero. Dá para pensar em casa sobre isso? Então até sábado que vem, muito obrigado, gente.